Olá! No nosso planeta de hoje nós vamos falar sobre a meliponicultura, uma forma de criar abelhas sem ferrão, aliando a preservação do meio ambiente com a geração de emprego e renda. A meliponicultura é uma atividade capaz de causar impactos positivos, tanto sociais quanto econômicos, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Essa cadeia produtiva tem gerado em nosso estado diversos postos de trabalho em meio à agricultura familiar, assim deixando o homem no campo. O clima e a flora só contribuem para a presença dessa espécie conhecida como urussu, que possui grande potencial para a produção de mel, um produto natural e por isso saudável, que só faz bem ao ser humano. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Moacir Leal, que é meliponicultor. Seja bem-vindo ao nosso planeta. É uma cultura já antiga, mas pouco propagada. Isso mesmo, é uma cultura que já vem sendo adotada por povos bem antigos, como os maias, os próprios indígenas também do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, a principal fonte de açúcar era extraída dessas abelhas. Não existia cana-de-açúcar, não existia a outra abelha com ferrão, então era utilizado mais as melíponas como fonte de adoçar ou como nutritivo também, o mel. Essas abelhas, elas são nativas de onde? Elas são nativas do Brasil e existe também, no hemisfério sul, existem as abelhas nativas. No hemisfério norte, dividindo o mundo ao meio. No hemisfério norte existem as abelhas africanas e italianas, que são com ferrão. Então, no hemisfério sul você pode encontrar no Brasil, na América do Sul, em outros países, na África, na Oceania. Existem abelhas sem ferrão também. Então, a diferença dessa abelha aqui que vocês cultivam é justamente a questão do ferrão. Exatamente. Ela tem um ferrão atrofiado e permite o manejo de qualquer pessoa sem roupa de proteção, sem uso de fumaça. Os equipamentos também de manejo é de muito baixo custo. Você pode até encontrar em casa, como uma faca, um formão. É uma cultura bem boa de você praticar, com um hobby ou com uma atividade profissional. A gente fala uma abelha sem ferrão, mas tem um nome. Como é que ela se chama? Tem um nome. Existem mais de 350 espécies de abelhas nativas sem ferrão, só no Brasil, fora no mundo, em outros lugares. Aqui a gente cria a abelha urussu nordestina, que é uma grande produtora. Das abelhas sem ferrão que existe aqui, é uma das mais produtivas. O gênero da urussu é o gênero da melípona. Existem também as trigonas, que são abelhas menores. O próprio aripuá é uma abelha nativa sem ferrão. Porém, ele é uma abelha que causa um impacto negativo para quem tem essa abelha por perto. Porque ele vai evitar que o fruto se forme. Ele se alimenta da seiva da planta. Então, a meliponicultura, ela é aplicada aqui em muitos lugares na Paraíba? Na Paraíba existe uma associação de criadores de abelhas sem ferrão, já que recente, mas já existe. Existem muitos criadores. O projeto Meliponário Didático já existe desde 2007. Então a gente já capacitou mais de 80 pessoas. Dentre eles, mais de 50 pessoas estão criando essas abelhas, através de doação daqui mesmo. Você pode criar no jardim da sua casa. Você está fazendo, além de você estar se alimentando de um alimento altamente proteico não, nutritivo, você também vai estar ajudando a polinização, que é o principal papel dessas abelhas. Porque sem a polinização não existem novos frutos. Sem novos frutos não vai ter as sementes. Sem as sementes não vai ter reposição florestal. Quer dizer que a pessoa pode ter essa cultura em casa, mas desde que a sua casa tenha um jardim, tenha uma área urbana, aliás, com a parte de plantas, essa coisa toda. Como João Pessoa é uma cidade bem atendida na questão de arborização, então você pode criar em praticamente todos os bairros. E o manejo, como eu falei, é simples, você não vai precisar exigir investimento alto com materiais para produzir o mel, coisas como seringa você pode coletar, formão, como eu falei, coisas simples, roupa que você vai usar, roupa normal, não vai precisar comprar um roupão, não vai usar o uso do fumacê também.
É uma atividade que é muito boa para você como hobby ou como também profissional. Cada caixa dessa dá para se produzir até quantos litros de mel? No caso, se falando da Uruçu, na região daqui de João Pessoa, a gente já vem acompanhando a produção ao longo do tempo. E a média de produção é de 2,5 litros por caixa ano. Isso em cada estação ou cada período de produção? As coletas aqui são feitas após a florada, que vem da região da gente, começa em setembro e termina em fevereiro. Então, na segunda quinzena de fevereiro, eu faço essa coleta do mel. É feito anualmente. O período de manejo existe entre mês a mês. Como é essa coisa toda? Bem, se você for visar a multiplicação de enxames, você faz uma alimentação complementar, que é você fornecer água e açúcar demerara. Você dilui isso numa proporção de 1 para 1. No caso, 1 litro de água para 1 quilo de açúcar. Isso é colocado dentro da própria caixa? Dentro da própria caixa. Como disse, o material é muito simples. Você pega um pote de sorvete e palitos de picolé. Você quebra esse palitinho, bota dentro do pote de sorvete e enche com a garapa que é feita. Os palitos servem como ponte, para a abelha não morrer afogada lá dentro. E se você for visar a produção de mel, aí você já não faz alimentação suplementar, porque senão você vai estar sujando o mel. Agora, uma vez feito a coleta do mel, vamos dizer assim, no final da produção, aí depois, como é que faz o processo para reativar novamente a produção? Eles não param, é uma sociedade que está trabalhando a todo momento. Você vai pegar a produção de mel, são das caixas que são mais fortes, você vai selecionar ao longo do ano. Você vai observar o comportamento delas, a população, se a rainha é uma boa rainha, se faz muita postura. Isso é analisando com manejo mesmo, você abrindo a caixa, observando. E ao você selecionar essa caixa, você espera a época da produção de mel e faz a coleta normal. Muito interessante. E então, quer dizer, com poucas informações, dá para fazer esse manejo então? Dá, aqui no Viveiro a gente faz uma capacitação anual, que é para agricultores, estudantes, agentes multiplicadores, quem esteja interessado em iniciar a atividade. Que, como eu falei, é uma atividade de vital importância para os seres humanos, porque essas abelhas elas são responsáveis de 40% a 90% da polinização das espécies nativas florestais. Isso diz respeito ao meio ambiente. Diz respeito ao meio ambiente. Então, teve até um cidadão chamado Einstein, que ele falou uma coisa bem interessante, que se as abelhas desaparecessem, em 4 anos, a vida humana não teria como existir mais vida humana. Muito bem. Sobre a questão do meio ambiente, nós vamos falar no próximo bloco, pois nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí. Você sabia que cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico e que mais de 1 bilhão de cidadãos não têm água potável em suas residências? Hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas morrem anualmente pela falta de água potável e saneamento básico, óbitos provocados por cólera, verminose e diarreia.